Virgem, hoje é seu dia, né? Vocês que são aí o segundo signo da nossa roda astrológica no elemento Terra. Seja você muito bem-vindo, você que é de Virgem, você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e quaisquer outros aspectos do seu mapa astral que você julga importante no signo de Virgem. Essa é uma leitura de previsão para o mês de junho. Você já sabe que essas leituras são de coletivo, encare com maturidade, com responsabilidade, pegando somente o que for para você, o que não for você joga para o universo, tá tudo certo. E o que mais? Lembre-se de que eu não te abordo em rede social, tá bom, Virgem? Bora começar a tua leitura, emano as melhores energias. Boa sorte, Virgem. Vamos lá? Saber o que precisa de chegar para Virgem. A carta da determinação. É interessante que a gente abriu a leitura de Touro com a mesma carta, na mesma posição. Então pode ser que você tenha Touro forte no seu mapa, ou pode ser que você esteja lidando com alguém de Touro. Depois veja se a leitura de Touro vai fazer algum tipo de complemento para você, tá bom? Essa carta saiu na mesma posição, abrindo a leitura de Touro. Vamos lá? O que mais para Virgem? A carta do gato, a carta da independência. E aí, Virgem, a primeira coisa que essa leitura está pedindo aqui, já na abertura dela, é um trabalho, uma determinação incansável para você se tornar independente em relação a alguma coisa ou em relação a alguma situação. Talvez pensar de forma independente, talvez não depender da validação de alguém, talvez não depender da aprovação de alguém. O que eles estão te pedindo é para trabalhar a sua independência com determinação. O que mais para Virgem? Diligência, a força do cavalo na sua leitura. Interessante. E aí, Virgem, sabe o que a impressão que me passa aqui é que talvez eu esteja me conectando aqui com virginianos que não têm noção da força que vocês têm, da força que vocês têm de enfrentamento, da força que vocês têm de atravessar uma determinada situação, da força que vocês têm de se empenhar. E ao mesmo tempo, essa carta é muito bonita porque ao mesmo tempo que ela reflete a sua força, ela também reflete a sua humildade. Então aqui, Virgem, eu não estou falando aqui de uma soberba, eu estou falando de virginianos que ao mesmo tempo que têm um potencial muito grande, talvez se coloquem de uma forma muito humilde diante de uma situação. Veja como é que isso vai fazer sentido para você. Então, de repente, vamos aos exemplos. Eu estou falando de você, virginiano, com uma capacidade absurda para executar uma determinada situação, mas que fica na dependência das opiniões alheias, que fica dando aí talvez cabeçada com pessoas que ou não estão dispostas a te ouvir, ou não estão dispostas a entender o teu ponto de vista, ou sequer têm a mesma visão que você, Virgem. E aí, ao mesmo tempo que eu entendo que vocês têm esse potencial e essa força, é como se vocês se colocassem numa posição de muita humildade, mas aqui a humildade eu não estou vendo como um ponto positivo. É no sentido de que vocês se colocam perante essa situação ou perante essa pessoa num grau de humildade tão grande que em determinadas situações isso pode fazer... Vamos lá. Eu ouvi, não sei como é que isso vai servir para você, mas que isso pode te colocar em situações até de humilhação, aceitar menos do que se merece, não ser valorizado diante das circunstâncias. Então aqui, Virgem, o que eu sinto para você de pedido no mês de junho é o seguinte: a humildade nos faz bem, mas não com um certo exagero a ponto de eu me dobrar aos caprichos de uma situação, de uma pessoa ou de um grupo e de não fortalecer as minhas convicções, tá, Virgem?
Então eu não sei o que que é essa situação aqui, que aparentemente você vem dando cabeçada com isso, talvez se colocando numa posição de muita submissão, de muita humildade. O que eles estão te dizendo é o seguinte: tenha plena convicção da sua força e talvez, né, e talvez aqui no sentido da tua independência, de pensar mesmo fora da caixa, de ter ideias às vezes que são contraditórias, mas se autorrespeitar nesse processo, Virgem, tá? Se autorrespeitar nesse processo. Bom, eu sei que ficou um pouco confusa a introdução dessa leitura, mas o que eu tô pegando aqui é o seguinte, cara no sentido de você mulher ou você homem. Você tá dando cabeçada numas situações que assim, para de tentar forçar a sua energia nessas situações. Você tem muita força, você tem muita convicção, você é muito independente, você é muito arrojado para alguns de vocês, muito sagaz, muito esperto para se colocar numa posição de tanta humildade versus aí humilhação, tá? Cuidado com isso. É para explorar essa sua força no mês de junho, essa sua independência, autonomia, convicção e não se dobrar a algumas questões aqui. Então, assim, ó, se por um tempo você vem se dobrando a algumas questões que nitidamente você se sente tolhido no seu poder ou no seu potencial ou na sua independência, em junho eles estão te dizendo que é o seguinte, uma dose de humildade é muito bom, mas não a ponto de você deixar as pessoas passarem por cima de você, tá, Virgem? Puxãozinho de orelha básico no mês de junho. Vamos ver o que mais com o Lenormand? O que mais que precisa de chegar para a Virgem através do Lenormand? Olha só. A chave que te liberta de uma gaiola, né? Você sabe o que é isso aqui, Virgem? A gaiola está aberta, Virgem. E aí eu lembrei muito daquela frase de Rumi, que fala o seguinte, né? Por que que você se mantém preso quando a porta está aberta? Tá vendo? Aqui tem muito uma sensação de que assim, ó, você tem força, você tem independência, você é prático, você é diligente, você sabe muito bem o que você tem que fazer nessa situação em relação a essas pessoas, mas por vezes você se mantém dentro de uma gaiola, dentro de um aprisionamento, quando a porta está aberta. Quando você pode explorar novos caminhos. Para alguns de vocês isso tem muito a ver com o teu profissional. Situações, empresas, pessoas que vêm diminuindo a tua capacidade. Veja aqui, ó, se não é a figura de um chefe, né? A figura de um chefe que vem te sujeitando a situações como se minasse a tua autoconfiança dentro do trabalho, te dizendo que você é menos. Cuidado com isso. A gente tem forte na sua leitura aqui a energia de Áries. De repente você está lidando com alguém de Áries. E aí me lembrou muito aquela frase de Rumi mesmo. Por que que é que você se mantém nessa prisão quando a porta está aberta? E aí eu sei que falar de questões trabalhistas é difícil, porque é como se a sua leitura te dissesse assim, Virgem, você tem um mundo para explorar, você tem ambição, perspicácia, inteligência, sagacidade, força. Por que é que talvez você esteja se humilhando para caber numa situação que te coloca menor, aprisionado, quando você tem um potencial infinito? E aí isso é uma coisa para você refletir no seu mês de junho. Obviamente aqui eu não estou incentivando ninguém a ficar desempregado, né? Vamos ter discernimento na leitura. O que eu estou querendo te dizer aqui é o seguinte, às vezes você está numa situação ou num lugar, independente de ser trabalho ou não, mas para alguns de vocês são, que as pessoas simplesmente te mantêm aprisionado quando você tem capacidade, discernimento, sagacidade, independência para ir muito mais além. Então saiba utilizar essas tuas qualidades para chegar aonde você quer, seja trabalho ou seja sem ser trabalho, tá? Ó, a torre no fundo do deck. A torre ela vem aqui no fundo do deck na energia de um 6 de espadas, e aí vamos lembrar do 6 de espadas no tarô, indicando que talvez seja o momento de você fazer uma travessia. E que travessia é essa? É entender que talvez outras situações, outras pessoas, grupo de pessoas ou outras organizações têm muito mais a lhe oferecer.
Veja que dentro dessa gaiola aqui com a porta aberta, a gente tem uma rosa que me lembrou muito a energia do buquê também aqui no baralho Lenormand, que é como se você tivesse outras ofertas, mas que para isso você vai precisar de abrir essas portas, ou pelo menos passar a impressão para as outras pessoas de que você está aberto a novas situações, a novos trabalhos, a novas colocações de mercado, a companhias que te valorizem, a uma nova comunidade, a um novo coletivo de pessoas ou a uma nova parceria que esteja muito mais alinhado à prosperidade e à abundância que você deseja na tua vida. Então, o 6 de espadas aqui, a energia do 6 de espadas, no Lenormand, que aqui para mim veio mais como um 6 de espadas, é te incentivando a fazer a travessia. Deixar lugares que não reconhecem a tua força, que não reconhecem aqui os teus talentos, para alguns de vocês, os teus dons, entendendo que na energia da torre, muitas das vezes, algumas situações vêm para desconstruir mesmo e para nos lembrar que existem alternativas, né? A torre é aquela energia que muitas das vezes nos pega de surpresa, mas é exatamente para nos libertar de algumas determinadas situações. Então, aí em junho, você pode ser pego de surpresa, entre aspas, né? Por uma determinada situação, por uma determinada fala, atitude, conduta de uma determinada pessoa que novamente coloca em xeque a tua capacidade, o teu valor. E eles estão te dizendo que isso pode ser um despertar para você. No sentido de fazer uma travessia, no sentido de deixar algumas situações para trás, tá bom, Virgem? Vamos ver o que mais com o tarô? Aconselhamento para Virgem no mês de junho. Aconselhamento para Virgem no mês de junho, 10 de espadas. Virgem, tem coisas que a gente resolve dando as costas e dizendo adeus. Tem coisas que a gente resolve finalizando. Principalmente, a gente tem muito forte na sua energia os elementos de ar. 6 de espadas, 10 de espadas. Principalmente se isso é uma situação que está minando o teu mental. Ou seja, vou dar um exemplo, eu estou o tempo todo sendo criticado, eu estou o tempo todo sendo humilhado, eu estou o tempo todo sendo reduzido na minha capacidade. E aí tem coisas que a gente só resolve, Virgem, se afastando. E aí eu gosto muito dessa carta nesse deck, que é o Videntes da Luz, é o Tarô Videntes da Luz, que vem dizendo o seguinte, né? Quando a gente entende que o nosso ciclo se encerrou num determinado lugar ou numa determinada situação, o que a gente pode esperar é que as coisas melhorem daqui por diante. Afinal de contas, a gente tem um dia raiando aqui, o sol nascendo novamente. Então, talvez aqui em junho você seja chamado a entender que realmente uma determinada situação já cumpriu o ciclo na sua vida, tá? Até porque existe uma exaustão aqui de ordem mental. Para alguns de vocês, inclusive, uma sensação, como eu disse, né, uma sensação de, enfim, de se sentir humilhado, diminuído dentro de uma situação. E aí veio o Cavaleiro de Copas. Quando a gente realmente entende que talvez algo cumpriu na nossa vida, o que a gente pode esperar é a abertura de novos caminhos, o convite para outras situações que estejam alinhadas para nós. Então esse Cavaleiro de Copas aqui, ele vem como uma oportunidade que pode chegar para você como símbolo de abertura de caminhos e uma nova proposta, obviamente, muito mais alinhada não só às questões do teu profissional ou dos teus valores, como também algo que vai te fazer emocionalmente muito bem. Então, de repente, a gente pode estar falando de uma transição de local de trabalho que vai te fazer muito bem emocionalmente, mentalmente e até em termos financeiros. E para outros de vocês, quando vocês entendem que realmente uma determinada situação terminou ou você se afasta de determinadas pessoas, o que você pode esperar é que novas pessoas apareçam na sua vida muito mais alinhados com essa abertura que você tem. Não só no campo do romance, mas também no campo da amizade, no campo de, né, enfim, da gente se conectar com outras pessoas que estejam mais alinhadas à nossa energia. Pessoas que nos fazem bem. É interessante que aqui a gente tem, né, o símbolo da rosa vermelha,
2 vezes na sua leitura, né? Que para mim veio muito como uma energia também de amor próprio. Saiba do seu valor, né? E comungue desse seu valor com pessoas que reconheçam o teu valor. Tá bom, Virgem? É isso que eu tenho para você no mês de junho. Talvez você seja chamado a lidar com uma situação desafiadora, onde fique evidente a desvalorização ou a humilhação, né? Ou, enfim, alguma coisa que sinalize para você que talvez seja perda de tempo continuar insistindo nessa situação, lugar barra pessoa. E o que eles estão te dizendo é: se permita fazer uma mudança, se abrir para uma nova energia, porque ele fará muito bem no mês de junho. Tá bom, Virgem? É isso que eu tinha para você, eu espero que eu possa ter te ajudado. E se essa leitura fez sentido para você, você já sabe, não esquece, curta, comenta, compartilha, deixa seu hype, porque é assim que você me ajuda nesse canal. Beijo grande para você e até a nossa próxima leitura.